Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, este momento e também a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão ouvindo os estudos conosco diariamente. Queremos aqui mandar um alô especial para Josi Kelly Andrade. Ela é de Alta Floresta, em Mato Grosso, é do pequeno grupo Guiados pela Fé. Um abraço a todos aí. Terezinha de Souza Vieira, é de São Paulo, capital. Jardileide Silva, é de Jacobina, na Bahia. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. José Eustáquio é de Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Marlita Cardoso é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens concedido a cada um de nós, por mais um dia de vida e por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo nossa mente para entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão passando por algum sofrimento, alguma dor, algum momento difícil em sua vida, tu conheces a cada um, que permaneçam firmes, confiantes em ti, que perseverem e que recebam as bênçãos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso último estudo da nossa série Fogo da Provação. E eu contraí uma gripe muito forte, não estou muito bem, mas estamos aqui para gravarmos o estudo com vocês, para comentarmos. E agradecemos a todos que estão orando por mim e pela saúde também, ou que oram pela minha família. Nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos esta semana falando sobre Jesus, o sofrimento que ele passou, o crisol que Jesus teve que passar, não é? O fogo da provação. E Jesus venceu. Ele não pecou porque ele não nasceu com a natureza, com a tendência para o pecado como nós nascemos, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nós nascemos em pecado, temos essa tendência dentro de nós de fazer as coisas erradas. Mas Jesus, ele foi tentado, assim como Adão e Eva foram tentados lá no Jardim do Éden e pecaram. Jesus também foi tentado e muito mais tentação do que nós sofremos, e ele perseverou e ele não caiu. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Cada dia ele buscava a presença do Pai em sua vida, a direção, a força, o poder. Jesus, ele não vencia pelo seu poder e também por sua capacidade, ele vencia pelo poder de Deus que atuava nele. E ontem nós comentamos aqui a respeito de Jesus quando expirou na cruz do Calvário. E houve uns fenômenos, né, na natureza. Mas glórias a Deus. Jesus, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou aos céus e ele prometeu que ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa grande certeza, nossa grande esperança. Nós não sabemos quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Então, precisamos caminhar com ele dia a dia. Não desanime, não desista. As lutas, os sofrimentos, os problemas são muitos, mas persevere. A vitória não vem das nossas forças, a vitória vem de Jesus. Somos salvos em Jesus, não somos salvos por nossa capacidade, pelo que nós fazemos, não. Somos salvos por Jesus. E nós temos na Bíblia algumas passagens bíblicas que nos falam que os seguidores de Jesus iriam também sofrer. Muitos cristãos pensam que quando aceitam a Jesus não vai ter mais problema em sua vida. É o contrário, é aí que aumenta o problema. As tentações. Em Atos 14, verso 22, nós lemos Atos 14, 22. Onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, aqui os apóstolos falando para as pessoas lá de Antioquia, da Pisídia, de Listra, de Icônio, onde Paulo e Barnabé haviam ido pregar, eles disseram que os filhos de Deus
passarão por muitos sofrimentos antes de entrar no reino. Nós temos também, em Filipenses capítulo 1, no verso 29, Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo ele nos escreveu: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, nós temos o privilégio não somente de crer, mas de sofrer por Jesus. Então, quando nós falamos a respeito de sofrimento, nós estamos falando especificamente daquele sofrimento que a pessoa tem por ter aceito a Jesus em sua vida, por estar seguindo a Jesus. Então, vem as provações por causa da sua fé, assim como aconteceu com os discípulos, assim como aconteceu com os primeiros cristãos e assim como acontece hoje com muitas pessoas cristãs que sofrem por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Em 2 Timóteo no capítulo 3 e no verso 12, Paulo escreveu assim: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Esta é a certeza que nós temos. É claro que Deus ele vai nos dar forças e vai fazer com que sejamos vencedores sobre as provações que nós estamos passando, mas nós não podemos desanimar. Pensar, não, mas está muito difícil, quando eu não era cristão, não acontecia nada disso comigo. Mas é por quê? É porque agora Satanás está tentando tirar você do caminho. E então as provações elas vêm, o sofrimento eles vêm, mas nós precisamos ter a certeza de que Jesus ele está conosco. Ele disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando veio aqui neste mundo, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele. Mas ainda assim, nós temos sofrimento, nós temos enfermidades, nós temos dores. Mas Jesus já levou sobre ele tudo aquilo que nos condenava para a morte eterna. Jesus pagou o preço do pecado. E nós precisamos aceitar quando nós passamos por algum sofrimento por causa do Evangelho, aceitar porque nós estamos sofrendo por Jesus, assim como ele sofreu por cada um de nós. Em João, no capítulo 10 e no verso 28, João 10, verso 28, a palavra de Deus, ela nos diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Jesus aqui falando que ele dá a vida eterna, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele deu. E todo aquele que aceita a Jesus e que caminha com ele, mesmo em meio ao sofrimento, diz aqui Jesus que ninguém pode arrancá-la de sua mão. Quando ele socorreu aquela ovelha, que ele contou aqui a parábola da ovelha que havia se perdido, ele foi em busca, ele salvou a ovelha, trouxe em seus braços, então ele diz, ninguém poderá arrancá-la de mim. Nós temos que ter essa certeza, ninguém poderá nos tirar das mãos de Jesus. Ainda nós lemos em Romanos capítulo 6 e no verso 23, Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecamos, estamos condenados à morte. Mas, bem aqui o mas, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós só morreremos eternamente, nós só iremos nos perder se nós quisermos, se nós não aceitarmos a Jesus em nossa vida, se nós não o buscarmos a cada dia, a cada momento. Não somente quando nós estamos passando por problemas, por tribulações, não. Buscá-lo a cada dia, a cada momento, para que ele nos dê forças. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Somos pecadores, sim, mas Jesus já pagou o preço do pecado. E através dele nós receberemos a vida eterna. Em Tito capítulo 1 e no verso 2, o apóstolo Paulo, ele escreveu: essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus,
Aquele que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então aqui está. Esta é a verdade. A esperança da vida eterna, que Deus já nos garantiu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, quando decidiram que se o ser humano pecasse, Jesus viria pagar o preço do pecado com a sua vida. E então esta é a esperança, esta é a certeza que nós temos. Nós precisamos nos alegrar se nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo ele escreveu: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós precisamos nos alegrar e de ser coparticipantes do sofrimento de Cristo. Em 1 João capítulo 2 e no verso 25, primeira carta de João, capítulo 2, verso 25, João escreveu: e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Então, aqui está mais do que claro de que todos nós que perseverarmos até o fim, que não desanimarmos, não desistirmos em meio às provas, às lutas, os sofrimentos, nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Não importa qual seja o sofrimento que nós estamos passando, nós temos a promessa da vida eterna, graças a Jesus, graças à sua disposição de suportar o castigo pelos nossos pecados, graças à grande provisão do Evangelho, no sentido de que pela fé podemos ser perfeitos em Jesus. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco estudando a Bíblia cada dia, que estiveram hoje também. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana e também concluir a nossa série. E queremos desejar a todos vocês um bom dia e que nós não nos esqueçamos, amados. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.